Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da Universidade da Escola Sabatina. É um grande prazer estar com você e poder compartilhar alguns conhecimentos que vão te ajudar a desenvolver o seu dom aí na sua igreja local, como professor, como líder da Escola Sabatina. Meu nome é Derson Lopes, sou coordenador de pós-graduação da FAAMA e nessa disciplina vamos conversar um pouquinho sobre técnicas de ensino e aprendizado que podem ser úteis para você ajudar os seus alunos a entender melhor, aprender sobre a lição da Escola Sabatina. Eu sou um grande apaixonado pela Escola Sabatina. Na minha jornada na igreja, eu fui professor de Escola Sabatina, fui diretor de Escola Sabatina, trabalhei como associado dentro do departamento de Escola Sabatina, posteriormente como pastor, e é um prazer poder dividir algumas ideias com você que podem te desenvolver, te ajudar, te impulsionar para cumprir o dom que Deus te deu. Vamos compartilhar alguns pensamentos interessantes aqui, então, espero que possam ser úteis para você no seu desenvolvimento. Quando nós falamos sobre o ensino da escola sabatina, nós precisamos ter em mente um conceito muito profundo de que os adultos aprendem de maneira diferente. Nós temos muitos livros, muitos conteúdos relacionados ao ensino de crianças e muitas vezes nós trazemos para a parte do ensino de adultos os mesmos conceitos do ensino de criança, mas existem muitas diferenças. As crianças estão em fase de formação, elas estão num processo diferente mental, elas estão absorvendo, elas têm a mente limpa, elas estão voltadas só para aquilo. É um outro contexto completamente diferente. Quando nós estamos falando de adultos, existe uma série de obstáculos que podem atrapalhar esse processo de aprendizagem, especialmente quando estamos no contexto da igreja, que é pouco tempo, um encontro semanal, e isso exige de nós uma habilidade muito maior como professores. Precisamos aí diferenciar os conceitos de andragogia e pedagogia. Então, quando falamos da pedagogia, é o ensino tradicional das crianças. A ideia do pedagogo, aquele que ensina a criança, que acompanha a criança, desenvolve dentro do seu processo. Agora, andragogia é o ensino dos adultos. Então, ela procura trazer conceitos de como nós vamos desenvolver os adultos de maneira diferente. Eu separei aqui 2 livros que gostaria de mostrar para você, que podem te ajudar neste processo do conhecimento da andragogia. O primeiro se chama justamente Andragogia em Ação, é um livro da professora Zezina Belan e que traz uma série de conceitos, inclusive alguns deles aplicados ao conceito mais religioso. E este livro aqui também, do professor Jenny Rogers, que se chama Aprendizagem de Adultos. Então, este livro, ele traz conceitos profundos sobre a diferença entre o professor de crianças e o professor de adultos. Quando nós falamos de ensino de adultos, começa pelo processo dos próprios objetivos de aprendizagem. O aluno adulto, o objetivo dele é diferente do objetivo da criança. Quando nós estudamos e estamos ensinando crianças, nós estamos trazendo conceitos mais recentes de formação, conceitos de base. Agora, quando estamos ensinando adultos, temos um objetivo muito grande, que é a mudança de comportamento e assimilação desses conceitos. Quando nós falamos especialmente da escola sabatina, do ensino da Bíblia, este ensino tem que provocar mudanças profundas dentro da vida da pessoa. Ela não pode só ter um conceito cognitivo, ela não pode só entender a parte teórica, mas ela precisa também entender o que aquilo muda na vida dela, como que ela vai praticar isso a partir de amanhã e por isso poder mudar a sua vida baseado nisso. Depois nós temos aqui o conceito de experiência e vivência. O aluno adulto, ele traz a sua própria experiência e ele traz a sua própria vivência para dentro do estudo, porque ele está envolvido com isso. Ele aprendeu, ele viveu, ele experimentou, ele desenvolveu coisas e agora ele tem que conviver com essas coisas. E elas vão servir como filtros para tudo aquilo que ele vai aprendendo, tudo aquilo que ele vai desenvolvendo. Ele vai se colocar dentro daquela história, ele vai se envolver dentro daquela situação, ele vai buscar fazer associações. Então, isso nos leva a 2 conclusões importantes. Primeira, que no estudo com adultos, eu preciso considerar que ele já tem uma experiência, uma vivência.
E essa experiência, vivência que ele tem, relacionada ou não com aquele tema, vai influenciar a maneira como ele aprende. Em segundo lugar, eu preciso trazer experiências e vivências para o estudo de adultos. Uma transmissão puramente cognitiva, ou seja, puramente de conceitos teóricos, não vai prender o adulto dentro do seu aprendizado e também não vai ser relevante para ele, porque ele não vai sentir que aquilo tem prática para a sua vida, tem validade para a sua vida. E o último conceito aqui, o quinto conceito relacionado ao aprendizado de adultos, é que nós precisamos mudar um pouco a nossa figura do parte de professor para ser um facilitador. Eu não estou com isso querendo dizer que o conceito de ser um professor é ruim. Não, ao contrário, é muito bom ser um professor, é muito bom a gente ensinar. E o conceito de facilitador não é antagônico, não é contrário ao conceito de ser professor. Mas o professor, hoje em dia, um professor, num tempo que nós estamos vivendo mesmo para crianças, ele não é mais o detentor do conhecimento, ele não é mais aquele que ensina, aquele que transmite. Por quê? Porque o conhecimento está acessível a todas as pessoas. Todo mundo tem acesso a todo conhecimento. Então, qual que é o nosso papel como professor hoje, nesse novo contexto que nós estamos vivendo de tecnologia, de acesso à informação, e especialmente para o adulto? Nós somos um facilitador. Então, o professor, ele é um facilitador que ajuda o aluno a se desenvolver na sua jornada de aprendizagem. Então, o agente principal, o protagonista deste processo é o aluno e não o professor. No passado, o professor era o protagonista, hoje não. O professor é o coadjuvante. Ele é o que facilita, ele é um curador, ele mostra o conteúdo, ele ajuda a selecionar conhecimento, mas o protagonista do desenvolvimento cognitivo, do aprendizado, é o aluno. E quando nós pensamos nisso na escola sabatina, tem muito contexto, até porque o professor trabalha com um tema em que o aluno já conhece, já estudou, já desenvolveu, não é? Nós vamos falar nisso logo em seguida, na próxima aula. Mas quando falamos então agora sobre esse desenvolvimento do aluno, podemos falar um pouquinho sobre essa ideia da chamada taxonomia de Bloom. Bloom foi um estudioso que trabalhou com objetivos de aprendizagem e ao estudar o conceito desta formação, então desse papel do professor como facilitador nos seus objetivos de aprendizagem, ele criou uma ordem de quando nós podemos trazer esse conhecimento para o aluno. Começando pelo quê? Pelo conhecimento. Então, o conhecimento está acessível, está prático e tudo, mas quando o aluno vai aprender, ele tem que ter o conhecimento. Quem traz o conhecimento é o professor? Não necessariamente. Pode ser que ele já tenha obtido esse conhecimento antes, ou pode ser que ele tenha acesso a esses conteúdos, ele tenha acesso a essa informação, o professor é o curador, mas é o primeiro passo, ele tem que ter algum conhecimento. Só que o conhecimento sozinho não me traz nada. Aí eu preciso ter o quê? A compreensão. Compreender melhor este conhecimento, entender, fazer as ligações na minha mente sobre o que ele significa, onde ele está situado, onde ele está contextualizado. Quando eu penso em conhecimento e compreensão, eles só têm sentido prático na minha vida se houver aplicação. É quando o aluno, ele pega isso tudo que ele aprendeu e ele entende assim, isso eu aplico na minha vida desse jeito. Quando nós estamos ensinando, por exemplo, numa faculdade, conteúdos profissionais, é como ele vai aplicar isso na profissão dele. Agora, lá na escola sabatina, é onde nós vamos ensinar para ele, onde ele vai aplicar na vida dele. Como que ele vai mudar a vida dele? Como é que ele vai aplicar esse conceito na sua vida cristã, na sua jornada de discipulado? É isso que nós vamos ajudar nessa parte da aplicação. A análise é como nós fazemos a ponte entre aquilo que eu aprendi, que eu apliquei, as transformações que isso fez e por que isso foi relevante na minha vida. Síntese é quando eu consigo, então, resumir todo esse conhecimento, essa compreensão que eu trouxe para a minha vida em poucos conceitos que me ficam fixados na mente e passam a ser incorporados ao meu comportamento. E, finalmente, a avaliação. É quando eu começo a entender o que melhorou, por exemplo, na minha vida depois que eu adquiri esses conhecimentos. Como que nós podemos aplicar isso diretamente na escola sabatina? Primeira coisa,
Explore o conhecimento pré-adquirido dos alunos. Lembre-se que os seus alunos já estudaram a Bíblia muitas vezes, estão vários anos de igreja, têm vivência, já pregaram, já foram professores de escola sabatina, talvez algum, estudaram a lição durante a semana. Então, você precisa entender que o seu aluno traz uma bagagem. Aproveite esse estudo dele, valorize isso que ele já sabe, que ele trouxe agora para a hora de nós estudarmos juntos aqui na Escola Sabatina. Depois, trabalhe as problemáticas da lição e não os textos. Eu, quando passo a lição de Escola Sabatina, eu não gosto de seguir ali a sequência dos dias da semana da lição. Por quê? Porque todo mundo estudou aquilo ali. Então, eu gosto de pegar 2 ou 3 problemas, às vezes a própria lição traz ali uma dica disso, 2 ou 3 problemas práticos, nós vamos discutir esses problemas à luz do que nós já estudamos na lição. Aí você vai dizer, mas professor, nem todo mundo estuda a lição. É verdade, mas eu não posso penalizar quem estudou relendo tudo que foi estudado. Então, eu aproveito essa discussão dessas problemáticas para trazer, revisar conceitos da lição, e isso é até uma provocação para quem não estudou começar a estudar a partir de agora, para desenvolver esse conceito adequadamente. Então, eu preciso trazer problemáticas, discussões. Depois, contextualizar os aprendizados à vida prática do aluno. Então, o que isso tem a ver com a minha vida cristã? No dia a dia, com a minha jornada do discipulado, com o meu desenvolvimento, com o meu amadurecimento cristão. Por isso que o bom professor, ele não fala muito dentro do contexto da lição. Ele provoca, ele discute, ele debate a partir dessas problemáticas. E quando você fecha isso, você vai concluir a lição com 2 ou 3 aprendizados práticos que os alunos devem praticar já a partir da próxima semana. Ou seja, eles vão adotar isso na vida deles. Eles vão mudar. Eu tenho 3 perguntas que você pode ajudar o seu aluno a pensar. Então, o que eu quero manter a partir de agora? Eu não coloquei propositalmente no slide com interrogação, porque essa é a afirmação do aluno, né? Ele vai dizer, olha, o que eu quero manter é isso. Agora, você vai perguntar para ele pensar o que ele quer manter. Então, que comportamentos eu vou manter depois que eu aprendi esse tema na lição? Segundo, o que eu vou abandonar? Que hábitos que estão errados, que não estão adequados? Às vezes não é um erro, não é um pecado, mas não é o mais conveniente para um cristão. Não é o mais adequado para um cristão. Então, que hábitos que eu quero abandonar a partir da próxima semana com aquilo que eu aprendi na escola sabatina nessa semana? E o que eu quero passar a praticar? Quais são os novos hábitos? Quais são os novos aprendizados? Quais são as novas práticas que eu vou trazer para a minha vida para poder mudar aquilo que me transformou, aquilo que me trouxe agora a ser um cristão mais relevante, mais próximo de Jesus, né? O papel seu como professor da escola sabatina é ser o facilitador do conhecimento. Quando o aluno aprende, assimila e internaliza esses conceitos, a vida dele é transformada. É por isso que a Bíblia diz que a nossa vida é transformada pela contemplação. É por isso também que a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, quando esse conhecimento ele é prático, aplicado e transformador, nós alcançamos o nosso objetivo como professores. Obrigado pela sua atenção e sucesso ao aplicar esses conceitos na sua classe da Escola Sabatina. Obrigado.